Recording in progress. Boa noite, professor. Meu nome é Rafael Pignaton e hoje eu vou apresentar o seminário sobre o capítulo 6 do livro do André Bax, que é Linguagem C Completa e Descomplicada. E aí agora eu vou compartilhar minha tela para que o senhor consiga ver a apresentação dos slides. Bom, essa aqui é a minha apresentação pessoal. Meu nome completo é Rafael Messias Pignaton dos Santos. Eu vou falar sobre o capítulo 6 do livro do André Bax. E, bom, o objetivo desse capítulo é introduzir o conceito de arrays e mostrar como a gente consegue utilizar eles na linguagem C. Primeiro, a gente entende o que são essas estruturas e por que elas existem. Depois, a gente aprende como declarar vetores, acessar seus elementos e manipular esses dados. A gente também vai ver matrizes, que são arrays de duas dimensões, e elas permitem representar informações mais complexas. E por fim, nós vamos aplicar esses conceitos com exemplos práticos. Ou seja, não é só teoria, é algo que a gente usa o tempo todo na programação. Bom, e aí entra a primeira pergunta, né? Por que usar arrays? Bom, antes de entrar na definição, é importante entender qual que é o problema. Quando nós estamos programando, frequentemente a gente precisa trabalhar com vários valores do mesmo tipo. Aí a gente tem alguns exemplos, né? Notas de alunos, temperaturas, preços, medições e entre outros. Sem arrays, a única forma seria criar variáveis separadas. Isso rapidamente se torna desorganizado, difícil de ler e principalmente de manter, né? Fica bem complicado. E bom, além disso, fica praticamente impossível aplicar operações repetitivas de forma eficiente. Então, os arrays eles surgem exatamente para resolver esse tipo de problema. Então, a gente consegue aqui visualizar um exemplo onde eu quero armazenar cinco números, ou seja, eu preciso criar cinco variáveis diferentes. Agora, imagine se fossem 50, 100 ou até 1000 valores. Isso não só aumenta muito o tamanho do código, como também dificulta qualquer tipo de processamento. Por exemplo, se eu quiser somar todos esses valores, eu teria que escrever linha por linha. Ou seja, sem arrays o código fica mais trabalhoso, menos organizado e muito mais propenso a erros. E é exatamente aqui que entram os vetores. Bom, um vetor ele é uma estrutura que permite armazenar os valores, vários valores, na verdade, né, do mesmo tipo em posições consecutivas da memória. Bom, explicando um pouco melhor, isso significa que os dados eles ficam organizados lado a lado, um do lado do outro, o que facilita tanto o acesso quanto o processamento. Aí cada elemento ele é acessado por um índice que representa a sua posição. E um detalhe muito importante na linguagem C é que os índices eles começam em zero. Ou seja, então o primeiro elemento não é na posição 1, é na posição zero. Esse detalhe ele parece simples, mas é uma das maiores fontes de erros para os iniciantes. Bom, e a gente precisa entender o que é um vetor, né? Como, na verdade, como declarar. Para declarar um vetor, a gente usa o tipo da variável, o nome e o tamanho entre colchetes. Bom, o tipo ele define que tipo de dado será armazenado, o nome ele identifica qual é o que é o vetor. E o tamanho, ele define quantas posições ele vai ter. E um ponto importante é que em C, esse tamanho ele precisa ser definido no momento da declaração. Ou seja, o vetor ele tem tamanho fixo.
Ou seja, um exemplo, né? Se eu criar um vetor com cinco posições, ele sempre terá cinco posições. Isso é diferente de algumas linguagens mais modernas que permitem crescer dinamicamente. Bom, falando um pouco sobre o acesso aos elementos, depois da gente declarar o vetor, a gente pode acessar cada elemento através do índice. Então, cada posição ela funciona como se fosse uma variável individual, mas organizada dentro de uma estrutura maior. Por exemplo, eu, eu posso, na verdade, eu posso armazenar esses valores, alterar e ler esses valores usando o índice. E aí, novamente, o índice ele começa em zero e vai até o tamanho menos um. Esse padrão ele aparece em praticamente toda a linguagem. Bom, falando agora um pouco sobre os cuidados que a gente precisa ter com os limites do vetor. Esse é um ponto crítico da linguagem C. Se a gente tentar acessar uma posição fora do limite do vetor, o programa ele não gera um erro automaticamente. Ele pode acessar uma área de memória indevida. E aí a consequência vai ser que pode gerar resultados incorretos, bugs difíceis de encontrar ou até travamentos. Em seu programa ele não te protege contra esses problemas. Você precisa controlar isso de maneira autônoma. E aí para isso você é bem importante você garantir que os índices eles estejam dentro do padrão válido. Bom, falando agora sobre as atribuições intra-arrays. Outro ponto importante da linguagem C é que os arrays eles não podem ser copiados diretamente. Então, diferente de variáveis simples, você não pode fazer uma atribuição direta entre vetores. E aí isso acontece porque o array ele não é tratado como um valor único, mas como um conjunto de posições. Só que tem uma solução. A gente precisa copiar elemento por elemento. Isso geralmente é feito com um laço de repetição. E aí, esse tipo de detalhe ele mostra como que a linguagem C exige mais controle do programador. Bom, falando agora sobre as matrizes, né? Uma matriz ela é basicamente um array bidimensional, ou seja, com duas dimensões. Ela permite organizar os dados em linhas e colunas, como uma tabela. Isso é muito útil para representar tabelas, planilhas, imagens e várias outras estruturas. Cada elemento ele é acessado por dois índices, a linha e a coluna. E aí a gente aprende aqui a declarar essas matrizes. A declaração ela segue a mesma lógica dos vetores, só que agora com dois tamanhos. Aí a gente vai ter um para o número de linhas e outro para o número de colunas. E aí para acessar um elemento, a gente usa dois índices. Primeiro a linha, depois a coluna. É, Assim como nos vetores, tudo começa em zero. E aí a gente tem os arrays multidimensionais. Bom, além de duas dimensões, a gente pode ter com três ou com mais dimensões. Esses arrays são usados em situações mais específicas, né, como simulações ou montagens mais complexas. Só que quanto maior o número de dimensões, fica mais difícil de entender e organizar. Então, apesar de possíveis, eles devem ser usados com cuidado. E aí, falando sobre a inicialização de arrays, uma forma mais prática de trabalhar com arrays é inicializar seus valores diretamente na declaração.
E aí isso vai economizar um pouco do seu tempo e aí deixa o código também mais organizado. Se não preencher todas as posições, o restante ele vai ser preenchido com zero. Isso é uma informação importante. Isso ajuda a evitar valores indefinidos. E aí a gente tem aqui os exemplos práticos e a conclusão. Os arrays eles são uma das estruturas mais importantes da programação. Eles permitem organizar, armazenar e manipular grandes quantidades de dados. Bom, além disso, eles são a base para as estruturas mais avançadas que a gente vai ver em outros capítulos. Sem os arrays, seria praticamente impossível desenvolver programas mais complexos de forma eficiente. E aí eu deixo uma pergunta, que é: como seria programar sem arrays? E aí eu finalizo, né, a apresentação dos slides e aí passo para a resolução dos exercícios. Bom, agora sobre as questões, né? Eu vou ler o enunciado de cada uma e vou explicar o raciocínio. Então, aqui a questão número um fala assim: crie um programa que leia do teclado seis valores inteiros e em seguida mostre na tela os valores lidos. Bom, primeiro eu crio um vetor com seis posições, porque o exercício ele pede seis valores inteiros. Aí depois eu uso um for de 0 até 5 para ler os valores com scanf. E aí em seguida eu faço outro for também de 0 a 5 para mostrar os valores na tela na mesma ordem que eles foram digitados. E a questão 2 ela fala o seguinte: crie um programa que leia do teclado seis valores inteiros e em seguida mostre na tela os valores lidos na ordem inversa. Bom, nessa questão, eu também crio um vetor com seis posições, né? E aí eu leio os valores normalmente, usando um for de 0 até 5. Só que a diferença é na hora de imprimir. Como o exercício ele pede a ordem inversa, eu faço o for começar em 5 e aí ele diminui até chegar em 0. Assim, o último valor digitado aparece primeiro. A questão 3 ela fala o seguinte: faça um programa que leia cinco valores e os armazene em um vetor. Em seguida, mostre todos os valores juntos, lidos juntamente com a média dos valores. Bom, aqui eu preciso ler os cinco valores, né? Guardar no vetor e aí eu calculo a média. E aí então, enquanto eu leio os valores, eu já vou somando todos em uma variável chamada soma. Aí depois que termina a leitura, eu divido essa soma por 5, né, para encontrar a média. Aí no final eu mostro os valores do vetor e também a média. Questão 4. Faça um programa que possua um array de nome A que armazene seis números inteiros. O programa ele deve executar os seguintes passos. Letra A. Atribua os seguintes valores a esse array: 1, 0, 5, -2, -5 e 7. Letra B, ele pede para armazenar em uma variável a soma dos valores das posições A0, A1 e A5 do array e mostre na tela essa soma. Letra C, modifique o array na posição 4, atribuindo a essa posição o valor 100. E letra D, mostre na tela cada valor do array A, é, um em cada linha. Aí nessa questão, ela já dá os valores do vetor, né? Então eu crio o vetor A com as seis posições e já inicializo com os valores que a questão pediu. Aí depois eu somo as posições A0, A1 e A5. Aí em seguida eu modifico a posição A4 colocando o valor de 100, que foi o que ele pediu na questão. Por último, eu uso um for para mostrar todos os valores do vetor.
Questão 5 fala: faça um programa que leia um vetor de 8 posições. Em seguida, leia também dois valores, x e y quaisquer, correspondentes a duas posições no vetor. Seu programa deverá exibir a soma dos valores encontrados nas respectivas posições x e y. Bom, aí primeiro eu leio as 8 posições do vetor, leio os 8 valores do vetor, né? Depois eu leio duas variáveis x e y, que elas representam as posições dentro do vetor. E aí eu acesso diretamente essas posições usando Vx e Vy. Aí eu somo os dois valores e mostro o resultado. Questão 6 fala: escreva um programa que leia do teclado um vetor de 10 posições. Escreva na tela quantos valores pares foram armazenados nesse vetor. Bom, nessa questão, eu crio um vetor com as 10 posições, né, que ele pede. Aí, conforme vou lendo cada número, eu verifico se ele é par, usando o resto da divisão por 2. Aí, se o V, a divisão por 2 dá zero, isso significa que o número é par. Aí, eu vou aumentando o contador de pares. Aí, no final, eu mostro quantos números pares foram digitados. Questão 7, ela fala. Faça um programa que receba do usuário um vetor X com 10 posições. Em seguida, deverão ser impressos o maior e o menor elemento desse vetor. Bom, primeiro eu leio, né, os 10 valores do vetor. Depois eu considero que o primeiro valor é inicialmente o maior e também o menor. Em seguida, percorro o restante do vetor, comparando cada elemento. Se algum valor for maior que o atual maior, eu atualizo. Se algum vetor for menor que o atual menor, eu também atualizo. Aí no final eu imprimo o maior e o menor valor. Questão 8 fala: faça um programa que preencha um vetor com 10 números reais. Em seguida, calcule e mostre na tela a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor. Bom, a questão pede para eu contar os números negativos e somar os positivos. Então, eu vou ler os 10 números reais. Aí, para cada número, eu verifico se ele é menor que zero. Se ele for, eu aumento o contador de negativos. Se não for negativo, eu considero positivo. E aí, eu somo na variável soma. Aí, no final, eu mostro a quantidade de negativos e a soma dos positivos. Questão 9 pede: faça um programa que receba do usuário dois arrays A e B com 10 números inteiros cada. Crie um novo array C calculando C igual a A menos B. Mostre na tela os dados do array C. Bom, primeiro eu leio os 10 valores do vetor A, depois eu leio os 10 do vetor B, e em seguida eu crio o vetor C, onde cada posição recebe a subtração entre os valores correspondentes de A e B, ou seja, o C é igual a A menos B. Por fim, eu mostro todos os valores de C. Questão 10 fala: faça um programa que preenche um vetor de tamanho 100 com os 100 primeiros naturais que não são múltiplos de 7. Ao final, imprima esse vetor na tela. Bom, essa questão ela pede os 100 primeiros números naturais que não são múltiplos de 7. Então, eu crio um vetor com 100 posições e uso uma variável num, né, começando em um. Aí, enquanto o vetor ainda não estiver cheio, eu verifico se a variável não é múltiplo de 7, o num, né, no caso. Se não for, eu guardo no vetor. Depois eu aumento num e continuo o processo.
Aí no final eu imprimo o vetor. Questão 11. Leia um conjunto de números reais armazenando-o em vetor. Em seguida, calcule o quadrado de cada elemento desse vetor armazenando esse resultado em outro vetor. Os conjuntos têm no máximo 20 elementos. Imprima os dois conjuntos de números. Bom, primeiro eu leio os 10 números reais e armazeno no vetor. Enquanto faço isso, eu já vou calculando a soma dos números, né? E também a soma dos quadrados, multiplicando cada número por ele mesmo. Aí no final eu mostro a soma e a soma dos quadrados. Questão 12. Faça um programa que leia um vetor de 10 posições. Verifique se existem valores iguais e os escreva na tela. Bom, nessa questão eu preciso verificar se existem valores iguais no vetor. Aí primeiro eu leio os 10 valores, depois eu uso dois for. O primeiro escolhe um elemento e o segundo compara esse elemento com os próximos. Se dois valores forem iguais, eu mostro que aquele valor está repetido. Questão 13. Faça um programa para ler 10 números diferentes a serem armazenados em um vetor. Os números deverão ser armazenados no vetor na ordem que forem lidos, sendo que caso o usuário digite um número que já foi digitado anteriormente, o programa deverá pedir a ele para digitar um outro número. Note que cada valor digitado pelo usuário deve ser pesquisado no vetor, verificando se ele existe entre os números que já foram fornecidos. Exiba na tela o vetor final que foi digitado. Bom, essa é a questão 13, né? Então, aqui o objetivo é garantir que os 10 números eles sejam diferentes. Então, para cada número digitado, eu verifico se ele já apareceu antes no vetor. Se ele já apareceu, eu peço outro número. Se ainda não apareceu, eu guardo no vetor. Para isso, eu uso uma variável chamada repetido e um do i, porque pelo menos uma leitura precisa acontecer, né? Questão 14. Faça um programa que calcule o desvio padrão D de um vetor V contendo N números. Aí a fórmula do D está aqui, em que M é a média desse vetor. Considere N igual a 10. O vetor V deve ser lido do teclado. Questão 14, ela pede para calcular o desvio padrão, né? Aí eu primeiro eu leio os 10 valores e somo todos para calcular a média. Aí depois eu divido a soma por 10 e em seguida eu percorro o vetor novamente, calculando a diferença entre cada valor e a média, elevando essa diferença ao quadrado e somando tudo. Aí no final eu divido tudo por 9, porque a fórmula usa n menos 1. E aí eu tiro a raiz quadrada para encontrar o desvio padrão. Questão 15 pede: leia um vetor com 10 números de ponto flutuante. Em seguida, ordene os elementos desse vetor e imprima o vetor na tela. Bom, essa questão eu li os 10 números reais, né, primeiro, e aí depois eu faço a ordenação em ordem crescente. Para isso, eu comparo cada elemento com os elementos seguintes. Aí, se o valor atual for que o mais próximo, eu troco os dois de lugar usando uma variável auxiliar. Aí no final o vetor fica ordenado, né? E eu imprimo todos os elementos. Agora indo para a parte de matrizes. A questão um fala o seguinte: faça um programa que lê uma matriz de tamanho 3 por 3 e imprima na tela o menor valor contido na matriz. Bom, aí eu primeiro crio uma matriz 3 por 3, né? Aí depois eu uso dois for.
Um para percorrer as linhas e outro para as colunas, para ler todos os valores. Aí, em seguida, eu considero que o menor valor é o primeiro elemento da matriz. Depois percorro toda a matriz comparando cada valor com o menor atual. Se encontrar um valor menor, eu atualizo. Aí no final eu mostro o menor valor encontrado. Questão 2. Fala, faça um programa que leia uma matriz 4x4. Imprima na tela o maior valor contido nessa matriz e a sua localização, ou seja, linha e coluna. Primeiro eu leio todos os valores da matriz 4x4, né? Aí depois eu considero que o maior valor é o primeiro elemento e também guarda a posição inicial. Aí eu percorro toda a matriz e sempre que eu encontro um valor maior, eu atualizo o maior e também guardo a linha e a coluna onde ele está. Aí no final eu mostro o valor e a sua posição. Questão 3. Faça um programa que declare uma matriz de tamanho 5x5, preencha com a diagonal principal e com zero os demais elementos. Ao final, escreva a matriz obtida na tela. É, eu criei uma matriz 5x5, né? Aí depois eu percorro toda a matriz. Se o índice da linha for igual ao da coluna, isso significa que está na diagonal principal. Então eu coloco 1. Se não estiver na diagonal, eu coloco 0. Aí no final eu imprimo a matriz. Questão 4. Leia uma matriz de tamanho 4x4. Em seguida, conte e escreva na tela quantos valores maiores do que 10 ela possui. Bom, primeiro eu leio todos os valores da matriz 4x4, né? Aí depois eu percorro toda a matriz, verificando quais valores são maiores que 10. Aí para cada valor maior que 10, eu aumento um contador. Aí no final, eu mostro quantos valores são maiores que 10. Questão 5. Leia uma matriz de tamanho 4x4. Em seguida, conte e escreva na tela quantos valores negativos ela possui. Bom, é bem parecida com o anterior, só que depois de ler a matriz eu percorro todos os elementos. Se o valor for negativo, eu aumento o contador. Aí no final eu mostro a quantidade de números negativos. Muda um pequeno detalhe só. Questão 6 fala: leia uma matriz tamanho 3x3. Em seguida, imprima a soma dos valores contidos em sua diagonal principal. Primeiro eu leio, né, a matriz normalmente, depois eu somo apenas os elementos da diagonal principal. Aí para isso eu uso a condição I igual a 2 pipeline J. Aí no final eu mostro a soma. Questão 7. Leia uma matriz de tamanho 3x3. Em seguida, imprima a soma dos valores contidos em sua diagonal secundária. Agora eu preciso somar a diagonal secundária. Aí depois de ler a matriz, eu percorro usando a lógica I mais J igual a 2 pipeline tamanho menos um. Ou seja, no caso da matriz 3x3 seria I mais J igual a 2. Somando esses valores, eu encontro a soma da diagonal secundária. Questão 8. Ele pede para calcular e imprimir na tela uma matriz de tamanho 10x10 em que seus elementos são da forma I e J. Aí tem aqui, né, destacado na questão. Não vou ficar me atentando muito a isso agora, não. Eu crio uma matriz 10x10, né, primeiro, depois eu percorro toda a matriz. Aí, para cada posição, eu verifico três condições: se I é maior que J, se I é igual a J, ou se I é menor que J. É, E aí, para cada caso, eu aplico a fórmula correspondente e armazeno o valor. Aí, no final, eu imprimo uma matriz normalmente.
Questão 9, ele pede um programa que permita o usuário entrar com uma matriz de tamanho 3 por 3 de números inteiros. Aí, em seguida, calcule um vetor contando três posições em que cada posição deverá armazenar a soma dos números de cada coluna da matriz. Exiba na tela esse array, por exemplo, a matriz que está aqui. De- eu leio a matriz 3 por 3 primeiro. Aí depois, para cada coluna, eu faço uma soma dos valores daquela coluna. Eu uso um for para percorrer as linhas de cada coluna. Guardo o resultado em um vetor e no final eu imprimo esse valor. Questão 10 fala: leia uma matriz do tamanho 10 por 3 com as notas de 10 alunos em três provas. Em seguida, calcule e escreva na tela o número de alunos cuja pior nota foi na prova um, o número de alunos cuja pior nota foi na 2 e na prova 3 também. Aí eu leio as notas, né, dos 10 alunos nas três provas. Aí para cada aluno eu verifico qual foi a menor nota. Aí eu faço isso comparando as três posições. Depois eu aumento o contador da prova, onde ele teve o pior desempenho. Aí no final eu mostro quantos alunos tiveram a pior nota em cada prova. Questão 11 fala: faça um programa que leia uma matriz de tamanho 5 por 5, calcule e imprima a soma dos elementos dessa matriz que estão acima da diagonal principal. Bom, eu leio a matriz 5 por 5, depois eu percorro todos os elementos. Aí somente somo os valores que estão acima da diagonal principal, ou seja, quando I é maior que J. Aí no final eu mostro a soma. Questão 12 fala: faça um programa que leia uma matriz 6 por 6. Calcule e imprima a soma dos elementos dessa matriz que estão abaixo da diagonal principal. Eu leio a matriz 6 por 6, depois eu percorro todos os elementos. Agora somo apenas os valores abaixo da diagonal principal, ou seja, quando I for menor que J. E no final eu mostro a soma. 13 fala: faça um programa que leia uma matriz 5 por 5. Calcule e imprima a soma dos elementos dessa matriz que não pertencem à diagonal principal nem à secundária. Eu leio a matriz 5 por 5, depois eu percorro todos os elementos, somente somo os valores que não estão na diagonal principal, ou seja, é, desculpa, eu percorro todos os elementos, né? Aí se I for igual a J, eu somo na diagonal principal. Se I mais J for igual a 4, eu somo na diagonal secundária. Questão 14. Faça um programa que leia uma matriz de tamanho 5 por 5, calcule a soma dos elementos dessa matriz que pertencem à diagonal principal ou secundária. Calcule também a soma dos elementos que não pertencem a nenhuma das duas diagonais. Imprima na tela a diferença entre os dois valores. É, eu leio a matriz 5 por 5, depois eu percorro todos os elementos. Se I for igual a J, eu somo na diagonal principal. Se I mais J for igual a 4, eu somo na diagonal secundária. Se não estiver em nenhuma dessas diagonais, eu somo em outra variável. Aí no final eu mostro as três somas. 15ª questão e última. Faça um programa que leia uma matriz A de tamanho 5 por 5. Em seguida calcule e imprima a matriz B, sendo que B é a matriz A ao quadrado. Bom, primeiro eu leio, né, a matriz 5 por 5, que é a A. Depois eu crio outra matriz B. Aí para fazer a transposta eu troco a linha por coluna, ou seja, B e I, né, igual a J e I. Depois eu imprimo a matriz B.